noite, bem-vindo ao meu canal YouTube. É um prazer muito grande estar aqui consigo. Ahm, Obrigada por se juntar a mim nesta live de aniversário. Hoje eu estou a completar 43 anos e, tal como fiz aos 40 anos, para celebrar o meu aniversário, eu escrevi um artigo que foi publicado no Jornal Económico de Angola. Eu, além de, claro, conviver com os meus familiares, eu decidi partilhar conhecimento em jeito de agradecimento e para abrir as portas para movimentar as energias. Eu dou aquilo que já tenho para receber aquilo que ainda preciso aprender. Muito bem, eu não vou falar muito mais. Antes de mais, eu vou pedir que, se você ainda não está inscrito neste canal YouTube, por favor, inscreva-se, porque esta vai ser uma realidade constante. E muitas vezes vou estar aqui consigo, ok? Vou partilhar conhecimento, vou partilhar dicas de pautas para a sua redação, para si que é jornalista freelance, propor as redações de todo o mundo, não apenas do seu país, ok? Então, este com certeza é um lugar que vai querer estar muitas vezes. Para si também que trabalha em assessoria de imprensa ou comunicação institucional, também tem muitas novidades. Tem um e-book que partilhei sobre como pode criar a sua identidade digital, a sua reputação digital. Portanto, há sempre muitas coisas que eu vou partilhar aqui e agora com mais frequência e também deixo sempre o meu e-mail aqui para que você possa solicitar serviços de reportagem, reestruturação de redações, de programas, da programação inteira de uma redação económica, de uma redação de cariz social, isto para televisões, não é? Televisões, rádios, jornais, se quer reestruturar a grelha completa do seu jornal, da sua televisão, para criar um conteúdo ou uma pauta mais inclusiva, pode falar comigo, encomendar os serviços através do meu e-mail que tem aqui em baixo, está bem? Muito bem, hoje vamos falar sobre, e não liguem o barulho que vão ouvir de longe, porque hoje é o meu aniversário, é natural que eu vou ter pessoas aqui a movimentar-se pela casa, movimentarem-se pela casa, mas sempre salvaguardando um mínimo de qualidade em termos de imagem e som para que a comunicação entre nós seja fluida. Ainda pode deixar aqui na legenda os tópicos dos quais gostaria que eu falasse. Posso não falar hoje, mas talvez num outro direto eu posso partilhar a informação que você solicitar, tá bem? Então, eu vou partilhar o meu ecrã sem mais demoras para iniciarmos o nosso tema de hoje. Hoje, eu propus partilhar consigo, falar um bocadinho sobre pautas prioritárias. O que são pautas prioritárias? Pautas prioritárias, deixa-me só ver aqui se abro mais, consigo abrir isto. Bem. Pautas prioritárias são aquelas pautas que estão no topo de todas as agendas, como, por exemplo, igualdade do género, alterações climáticas. São pautas que muitas vezes. Exato, pronto, agora temos, sim, muito bem. Pautas prioritárias são aquelas pautas que estão no topo de todas as agendas. Alterações climáticas, igualdade do género, direitos das crianças. Estas são as pautas, há muitas outras, mas alterações climáticas, direitos humanos estão no topo de todas as agendas. E em África há outras, como a educação, que são muito mais importantes e que as redações, muitas vezes por falta de verbas, não tiram muito tempo para abordá-las, ok?
Então, estas são as pautas prioritárias, são pautas também que, a nível internacional, sempre haverá imenso interesse em comprar. Então, você que é jornalista freelance, claro, sempre tendo atenção alguns aspectos muito importantes, como na venda de serviços, como jornalista freelance, é importante, claro, definir bem os termos do contrato, ter sempre atenção antes de assinar quais são os entregáveis, e propor as pautas em que condições o seu serviço será difundido, como será difundido. Isto é muito importante e eu talvez um dia possa partilhar com vocês porque que eu vos aconselho a fazer isso, ok? É muito importante, é importante que as questões prioritárias do continente africano, do continente europeu, do continente americano sejam abordadas, mas quando se trata de trabalhar com serviços terceirizados, é muito importante perceberem que termos, porque as redações têm muito bem definidas os seus termos de trabalho, a sua linha editorial, mas quando os jornalistas freelancers vão prestar um serviço, como não é muito usual, pelo menos em África, então há sempre muita margem para as coisas não correrem muito bem. Então eu aconselho que você não deixe de propor pautas prioritárias. Eu tenho muita matéria sobre criação de pautas prioritárias, como preparar um pitch, e vou deixando aqui ao longo do mês, ok? E você vai poder, claro, que fazer. Muito bem. Direção de produção é o que eu faço de conteúdos em vídeo, rádio, jornal, edição, se der jeito. Eu não quero passar muito dos 40 e tal minutos. Quero que nós fiquemos aqui apenas 40 minutos, 45 minutos, mas se der tempo, eu quero preparar aqui, editar uma pauta inclusiva, criar do zero, uma entrevista via Zoom, planos de corte, edição no Final Cut, gravação de voice-off aqui com o meu telefone, passar para o computador e temos uma pauta inclusiva preparada. Se der jeito, eu vou fazer para vocês verem. Se não der, eu apenas vou vos dizer, vou falar-vos do assunto, tá bem? Muito bem. Então, vamos começar. Aqui eu apresento-me, eu me chamo Neuzi Silva. Ao longo dos últimos anos eu trabalhei como jornalista correspondente internacional baseada em Angola, mas cobri alguns países regionais. Na altura da pandemia, graças a Deus, já tinha desenvolvido várias competências, e com o apoio dos meus colegas consegui continuar a reportar a partir de casa. Isso fez com que eu desenvolvesse outras competências, outros skills, como a edição de vídeo, a criação de conteúdos para multiplataformas, desenvolvi uma extensa rede de network de contactos aos quais eu recorro sempre que quero fazer uma matéria, sempre que quero produzir uma pauta. Eu amo produzir conteúdos, adoro, assim, eu sou apaixonada, é o lugar onde eu mais me divirto quando estou a produzir um conteúdo, independentemente do valor, mas isto não é um bom exemplo a seguir, ok? Devemos priorizar sempre pela valorização e pagamento justo pelo nosso serviço. Então não façam como eu, que fica logo toda entusiasmada porque vou estar a fazer aquilo que eu mais amo e colocar de lado questões muito importantes como definir logo de início o valor daquilo que você é capaz de fazer, o seu trabalho. Sim, porque o seu trabalho vale imenso e não pode descurar logo desde o início a definição de quanto o seu tempo vale, de quanto o seu trabalho vale e como ele vai ser utilizado. Isso é muito importante e repito, um dia mais lá para frente eu vou lhe explicar porque é que eu digo isso, tá bem? Muito bem, eu tenho um portfólio vasto, porquê? Porque as cadeias com as quais eu tive a sorte de trabalhar emitem para a África toda, ou seja, eu trabalhava para um canal europeu que também distribuía para um canal africano, que por sua vez traduzia para inglês e francês, então tenho aqui um bocadinho de trabalhos vastos. Também sempre tive um cuidado muito grande na formação profissional, ok? Claro, tenho uma paixão muito grande por jornalismo económico. Aqui está o meu e-mail, caso você queira
fazer alguma encomenda de conteúdos, ok? Para a redação, reestruturar uma redação de economia, reestruturar a sua redação para criar conteúdos mais inclusivos. Eu estou disponível enquanto jornalista freelance. O objetivo desta masterclass, claro, é capacitá-lo a produzir conteúdos televisivos inclusivos, portanto, é muito dirigido aos produtores. Quando nós falamos de conteúdos inclusivos, muita gente pensa que estamos a falar apenas de apresentadores de outras nacionalidades. Não é disso que se trata. Trata-se de a produção, que é, na verdade, o editor principal, os produtores, que são, na verdade, quem trabalham nos conteúdos que você vê o pivô a apresentar na televisão, estas pessoas é que definem, é que trabalham nos conteúdos que você acompanha diariamente. Por isso, é muito importante que estas pessoas tenham a capacidade de focar em temas de utilidade pública, não apenas para os locais do país em que estão a transmitir, porque sabe que há várias outras nacionalidades, há pessoas de outras nacionalidades a residirem período inclusivo, nós estamos a falar da pessoa que produz os conteúdos que você vê na tela da televisão a partir da sua casa. Ou seja, o apresentador está a transmitir uma informação, um conteúdo produzido pelos produtores. Ok? As produtoras, os produtores é que têm a função de produzir e passar a pauta, que já vem pré-definida para os repórteres que vão para a rua. Então é muito importante que as redações tenham produtores diversificados, porque o olhar sobre aquilo que é produzido e que é transmitido, ok, também tende a ser diversificado e mais inclusivo. Portanto, é só para reforçar a importância de termos conteúdos inclusivos, que também reforçam a adaptação cultural, nas produções para diferentes países. Quando falamos sobre definir pautas inclusivas, definir conteúdos inclusivos, estamos a falar de matéria, de conteúdo que reflitam, conteúdos que reflitam as diversas experiências e principalmente as necessidades das comunidades, das diferentes comunidades de imigrantes que vivem em determinado país. Portanto, quando uma televisão aborda estas questões, as experiências, as dificuldades, a tendência é que esta comunidade imigrante, por exemplo, se estiver em Portugal, estamos a falar da comunidade francesa que vive aqui em Portugal, estou a falar da comunidade angolana, que vive em Portugal, de Cabo Verde, que vive em Portugal, do Canadá, que vive em Portugal. Ou seja, quando a televisão reflete a realidade mais abrangente e não apenas dos locais, e isto também se aplica para as televisões do Canadá, por exemplo, ou as televisões de Angola. Em Angola há imensos estrangeiros a viverem em Angola. Porque é que nós não temos, por exemplo, um programa porque não produzir um programa que reflita a realidade dos imigrantes que vivem em Angola? Dos ingleses, dos portugueses, dos americanos. Seria muito interessante. O número ou seja, a pauta em si fica mais diversificada, não é? A pauta fica mais inclusiva, as pessoas que estão a ver sentem-se representados. Quando os temas, as dificuldades, as realidades, as experiências são discutidos e colocados como, sempre, como assunto de debate em praça pública, mais facilmente até as próprias comunidades conseguem, em consenso com os governos, resolver e olhar para aquilo que é de facto a realidade dos imigrantes e ajudar também a resolver. Quando os assuntos nem sequer são falados, dificilmente estas realidades, essas experiências, as dificuldades conseguem ser melhoradas.
ok? Então é muito importante porque também perceber que se você está em Londres, imagine, e as televisões locais só passam questões ligadas às pessoas, aos nacionais que vivem naquele país, estes nacionais também, quando estiverem em Portugal, ou seja, emigram para Portugal, também vão ter dificuldade em integrar-se, em se sentirem identificados com a pauta que passa na televisão. E a tendência é que pode-se ter num país 4, 5, 6, 7 televisões, nenhuma delas olha para esta questão dos imigrantes residentes e nem exploram essa audiência, que depois pode ser também, que pode depois também. Juninho, podes fechar a porta da cozinha? Peço desculpa. É o meu filho lindo, maravilhoso. Vai ao ginásio daqui a pouco e está a comer. Eu não vou pôr pause, tá bem? Eu vou continuar. Muito bem, como eu dizia, e que horas são? Deixe-me ver que horas são. Portanto, eu não quero fazer mais 45 minutos, então eu vou tentar adiantar, ok? Ah, muito bem, então a inclusão na mídia é essencial porque garante que os conteúdos produzidos reflitam a diversidade de experiências, culturas e necessidades de diferentes comunidades que compõem o público. Ao criar conteúdos inclusivos, a mídia não só respeita e valoriza esta diversidade, como também promove uma representação justa e equitativa de todos os grupos sociais. A inclusão assegura que todas as vozes, especialmente aquelas de comunidades marginalizadas ou subrepresentadas, sejam ouvidas e visíveis na mídia. Eles vão se sentir representados. Ao ver um deles na mídia ser entrevistado ou a falar sobre uma das suas dificuldades, a dificuldade daquela pessoa que está ali reflete a realidade do seu grupo, da sua comunidade. Então é importante que a mídia também perceba que é importante que isto seja falado, ok? Uh, Até por questões de inclusão, não é? Já não estou a falar só da mídia, mas é como te referi há pouco tempo. Quando as questões são ouvidas e levantadas e trazidas para o debate público, mais facilmente elas são resolvidas. A relevância cultural, ao incluir diferentes perspectivas e experiências, os conteúdos tornam-se mais relevantes para uma variedade de maiores públicos, e isso, de maior público, desculpem, e isso é especialmente importante em contextos globais ou multiculturais, onde diferentes grupos podem ter diferentes necessidades e interesses. E é realmente isso. Podem não, realmente têm. Conexão e engajamento. Quando o público vê uma das suas experiências ou a sua identidade, aquilo que ele é, aquilo que ele traz consigo da sua família, pode até ter nascido no mesmo país, mas a sua identidade permanece como sendo a de origem familiar. Quando a pessoa vê aquilo refletido na televisão, na grelha de programação, sente-se mais ligado e engajado com os conteúdos que aquela televisão produz. Então, isso aumenta a lealdade àquela marca, àquela televisão, ao canal e fortalece o relacionamento entre a mídia e a audiência, além de criar um público diferente, mas muito abrangente, porque, como sabemos, em muitos países europeus, a força de trabalho, ok? Não é aquele público que tem grande poder de compra, mas a grande força de trabalho é imigrante. Então, por que não aproveitar esta audiência que está inexplorada? Conteúdos inclusivos têm o poder de educar o público também sobre diferentes culturas, práticas e problemas sociais, promovem a compreensão mútua e a tolerância, também contribuem para a redução de conflitos e de certa forma, até promovem a harmonia social, ok? Quando os conteúdos são inclusivos, as audiências, as diferentes audiências, é o que eu quero dizer, tende a apropriar-se daquele tema e redistribuir, repassar.
porque as pessoas sentem que este conteúdo foi feito para elas se sentem identificadas, ok? Então, quando nós nos sentimos identificados com um conteúdo que o apresentador está a passar, a tendência é nós irmos para o canal, fazermos e partilharmos a história, promovermos o conteúdo no nosso grupo do WhatsApp com os nossos familiares. Olha, ele falou um problema do qual eu também me identifico, eu também passo por este problema, assim, senhora, aquela. Então a televisão vai estar a promover maior inclusão, vai estar além de aumentar também a sua audiência e engajamento nas redes sociais, que é o que todas as televisões estão a lutar hoje em dia para fazer. Portanto, quando se produz conteúdos mais inclusivos, a audiência tende a apropriar-se deles, ou seja, eles sentem que os conteúdos foram feitos para eles, o que pode levar a maior envolvimento, partilha e até a produção de conteúdos derivados que mantêm durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, este assunto no topo das agendas. Claro, e qual é a televisão que não quer ficar no topo das agendas? Muito bem. Então, eu trouxe, além de falar um bocadinho sobre o assunto, eu trouxe para aqui também uma proposta de produção de uma reportagem inclusiva. Eu não sei se vou conseguir mostrar-vos, provavelmente vou conseguir, mas como criar uma pauta inclusiva? Promovam uma discussão sobre como a reportagem pode ser ampliada ou adaptada para diferentes plataformas de mídia, dependendo do tema que você selecionar. Ok? Apresente ao seu editor ou diretor do jornal a importância da pauta. Depois dela passar, veja o feedback, ok? Ou então converse com as comunidades para perceber o que é bom, o que é que elas gostariam de ver refletido na sua programação. Acho que isto é muito simples, é muito fácil também de fazer. Se não tiver algum nacional de determinada, ou seja, hoje vou falar dos imigrantes da Guiné-Bissau, ou de Cabo Verde, ou de Angola que vivem aqui. Você pode não conseguir ter um especialista no estúdio, mas tem o Zoom. O Zoom, desde a pandemia, que passou a fazer parte, passou a ser uma ferramenta necessária na produção de conteúdos de cariz internacional. Então, você pode recorrer claramente ao Zoom. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui uma pauta para lhe mostrar como pode criar uma pauta inclusiva já hoje, para passar na sua televisão, na sua rádio. E o mesmo conteúdo você pode produzir para rádio, televisão, jornal. Portanto, hoje em dia dá para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram, tipo em 20, 30 minutos consegue produzir uma pauta. Eu vou tentar mostrar-vos como fazer, tá bem? Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Então, o tema que eu escolhi é crescendo entre culturas, ok? Como é que se sente um imigrante de uma família indiana a crescer em Portugal, ok? O que é que se passa na cabeça deste jovem imigrante? O que é que vocês acham que se passa na cabeça deste jovem imigrante? Eu vou parar de partilhar para conversar mesmo com vocês, porque agora eu quero mesmo falar com vocês e perceber o que é que vocês acham que se passa na cabeça de uma pessoa que tem uma cultura, uma identidade e depois chega a outra realidade completamente diferente. É interessante até, eu como adoro produção de conteúdos, eu já começo a viajar e a imaginar o que é que se passa na cabeça desta pessoa, né? Só um momento, já vamos continuar, é só um minuto, só preciso de ver aqui uma coisa. Para que eu consiga continuar a falar com vocês, está bem? Só um minuto. Muito bem. Então, continuando o que eu ia dizendo. O que é que você destacaria abordando uma pauta como esta? Crescendo entre culturas, jovens imigrantes, exploração das vivências, desafios enfrentados por jovens imigrantes. Vou dar
vamos estudar o caso de jovens imigrantes no Reino Unido, ok? O que é que você destacaria na jornada intercultural e formação de identidades híbridas? Portanto, histórias de vida, narrativas de jovens de origens indiana, polaca, nigeriana, síria, angolana, Cabo Verde, que revelam como essas pessoas iriam partilhar consigo, o seu repórter, como é que eles equilibram as suas tradições culturais com a integração na sociedade britânica. Imagina como é que isso acontece. Imagina em Portugal. Como é que um jovem que vem de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, promove o equilíbrio entre a sua tradição, a cultura e se integra na sociedade portuguesa, ok? Até que ponto uma tradição, cultura tem mais peso na identidade, na formação daquele jovem imigrante? Desafios culturais. Nesta pauta, você pode analisar os esforços para preservar as tradições familiares, que é feito em casa, enquanto eles se adaptam ao ambiente, ao novo ambiente, ao novo país, e o impacto que isso pode ter na formação das suas identidades. É muito interessante. Uns, claro, vão se deixar, dependendo das famílias, provavelmente o acompanhamento familiar, dependendo da escola. Não sei muito bem, isto sou um especialista, poderia dizer, mas você pode, por exemplo, ver isso, né? Até que ponto o novo ambiente impacta na formação da identidade? Qual das identidades o jovem vai sobressair, ok? Identidade híbrida. Quando eu digo identidade híbrida, discussão sobre a construção de uma identidade multicultural e os sentimentos de pertencimento num contexto diversificado, ok? Quando eu venho de Angola, eu tenho um sentimento de pertença, eu pertenço àquela cultura, àquela língua, tenho estas tradições, como por exemplo o alambamento na tradição angolana, quando um jovem vai se juntar, não é apenas o casamento, é também o alambamento, que é o casamento tradicional. Como é que se equilibra isso quando, entretanto, a jovem, por exemplo, vai casar com alguém de outra tradição? Ok? O que é que prevalece? Ou noutros contextos, em relação à culinária, de duas pessoas de diferentes origens. Entende? Há várias questões que só falando é interessante de produzir uma pauta. Então é sobre isso que eu queria que vocês refletissem sobre a importância da abertura do leque quando se trata de produção de conteúdo. E isso você só consegue ter a noção do quanto estava a deixar de fora depois de ter alguém que realmente pertença a estas culturas para lhe mostrar o que é que existe. Porque até alguém nos mostrar que o mundo não existe só dentro do nosso copinho com água, nós vamos pensar que realmente o mundo é só o nosso copo com água, mas na verdade há um oceano de situações, de novas oportunidades, de pautas para explorar, que nós pensamos que não existe, ok? Depois tem também o medo do desconhecido, mas só convivendo com o desconhecido você vai ter noção do quão enriquecedor pode ser esta troca de experiências e mais ainda se você trazer tudo isto para a pauta da sua televisão e da sua redação. Então, crescendo entre culturas, eu ia sugerir que você contasse sobre as narrativas de jovens de diferentes origens, análise dos esforços para que os esforços que as famílias fazem para preservar estas tradições familiares enquanto se adaptam ao ambiente britânico, ok? Isto é uma proposta já de pauta que eu vou encerrar esta minha partilha com vocês, partilhando esta proposta de pauta. Provavelmente não vou produzir aqui ao vivo uma pauta, poderia, mas vou deixar para a próxima live, ok? Porque isso, já vou quase e 40 e eu queria ficar pelos 40 minutos
Mas aí, nesta pauta, você poderia abordar questões ligadas à educação e inclusão, ter relatos sobre como o sistema educativo lida com a diversidade e as experiências dos jovens imigrantes nas escolas, sobre o papel das próprias escolas, ter testemunhos sobre como as instituições de ensino promovem a integração e oferecem suporte aos jovens imigrantes que têm mais dificuldade em integrar-se. O racismo e a discriminação é algo que, infelizmente, está presente. Como é que eles lidam com isso? Ok? As vivências, o preconceito, as iniciativas. Portanto, há imensos ângulos que você pode explorar numa pauta, numa reportagem com o título Crescer entre Culturas, Jovens e Imigrantes. E quando eu falo de jovens, depois já estou a falar de um público mais abrangente. Esta reportagem você pode explorar para a televisão, para a rádio, ok? Eu não sei se eu vou conseguir. Ou seja, se você, os editores, normalmente nas redações está separado, eu faço tudo, eu edito o vídeo, eu faço a entrevista via Zoom, eu tenho os planos de corte, então eu estou habituada a trabalhar sozinha, mas quando você edita no Final Cut, tem depois a opção de fazer a gravação ao gravar você tem a opção de ficar com o ficheiro só em áudio e depois tem a opção de ficar com o ficheiro só em vídeo, ok? Então, pode produzir conteúdos para todas as plataformas, para a televisão, para o YouTube, depois cortar em vídeos mais curtos para o TikTok, para o Instagram, e aí é onde o engajamento e o debate realmente acontece. E é muito lindo de se ver, é muito lindo quando eu olho para uma pauta que reflita a minha realidade. É impressionante, eu vou partilhar com a minha família toda. Então, você, se tem uma televisão, se gera uma redação, tem dificuldade, inclusive, em criar pautas, mais inclusivas, eu presto esta consultoria, falo comigo, envie um e-mail para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui em baixo, ok? Vamos falar sobre como tornar a sua redação mais inclusiva. Também dou mentoria e sou jornalista freelance, ok? Então, um conselho também para as redações, hoje em dia, né, com a crise, muitos órgãos de comunicação fecharam, muitos órgãos estão a trabalhar com jornalistas freelancers, então é outra forma de também diversificar o conteúdo, porque eu se quero uma pauta desta semana que fale sobre Moçambique, desde a culinária, eu posso sempre recrutar os serviços de um jornalista freelancer moçambicano, ok? E tem o custo naquela única semana e depois já o trabalho acabou e continuo só com os custos fixos da minha redação. Então é outro, no processo de reestruturação das redações que eu faço no plano de trabalho, eu também consigo providenciar este tipo de aconselhamento, ok? Então, se você quiser, mesmo que se quiser iniciar os seus serviços como jornalista freelance, envie um e-mail para mim e vamos conversar, vamos ver de que formas poderá ou não acompanhar uma das minhas mentorias. Se quer reestruturar o serviço da sua redação em televisão, rádio, jornal, também pode enviar um e-mail para mim, neusaisilvangola@gmail.com, está aqui embaixo na agenda. E claro, e eu vou ter muito gosto em falar-lhe, dar-lhe a propor. Aqui no meu canal também eu vou sempre deixando propostas de pautas mais inclusivas e algumas vezes mais ligadas ao momento, à atualidade, outras vezes menos ligadas, mas vou sempre estando aqui para partilhar informações, ok? Sugestões, mentoria, aulas. Aliás, eu tenho o serviço de formação de jornalistas gratuito também, então este é um local que é para ir-se estando, ok? Eu acho que então cheguei ao fim da partilha de hoje, do meu aniversário. Se você acompanhou-me, eu agradeço imenso. Por favor, se esta pauta foi útil para si, não se esqueça, vai encontrar muito mais. Eu também, às vezes, crio pautas direcionadas para orientar assessores de imprensa. Hoje em dia,
havendo esta transição para o digital, há sempre muito que as marcas também podem fazer na criação de canal YouTube, na criação de podcast, na criação de conteúdos de utilidade pública relacionados com o que a sua marca presta, ok? Posicionamento das marcas. Portanto, tudo que é produção de conteúdos você pode encontrar aqui neste canal e se não encontrar, escreva para mim, ok? E vamos com certeza juntos. No que se refere ao jornalismo, produção de conteúdos, eu vou estar sempre aqui aberta para encontrar uma forma de lhe dar a mão e caminhar consigo até onde você conseguir continuar a caminhar sozinho. Esta live de hoje, esta masterclass, era para oferecer uma visão abrangente e inclusiva da experiência que você pode estar a perder ao beber da experiência daquela comunidade que não é a local, mas que tem histórias muito, muito, muito interessantes para partilhar. Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero muito brevemente voltar. Por favor, partilhe este conteúdo se foi útil para si, está bem? Escreva para mim se precisar de reportagens, de conteúdos, ok? neusa.silvangola@gmail.com e vamos estando aqui no meu canal. Obrigada, até já.